Hoje decidimos dedicar alguma atenção aos animais de estimação. Há muita gente que está a acompanhar agora o nosso programa e que tem vários bicharocos em casa, cães, gatos, coelhos, tartarugas, periquitos, canários, enfim, chinchilas, tantos animais e muitas vezes há dicas que desconhece e há determinadas características e comportamentos que também não são muito bem entendidos por vezes pelos donos, tal como as dicas que eu já falei, que podem facilitar e muito a relação que têm com o seu animal. Para nos ajudar a interpretar os sinais, temos connosco a veterinária Joana Brito. Olá Joana, olá, muito bem-vinda. Vamos começar, tanto quanto sei, por falar dos cães, que a maioria das pessoas que têm animais têm cães, não é? Sim. Vamos falar sobre o facto de alguns cães terem a particularidade de ressonarem. Hoje quero falar um bocadinho disso, não é? Sim. Os cães ressonam? Todos os cães ressonam, tal e qual como as pessoas, não em todas as situações, mas, por exemplo, quando estão em determinadas posições em que o pescoço está dobrado e, portanto, o ar tem uma dificuldade maior em passar e faz uma vibração e um barulho característico. Mas há determinadas raças de cães que, pela sua conformação, ressonam e mesmo não estando a dormir, fazem barulhos constantes, como é o caso dos bulldogs franceses, que agora estão muito em moda. E isso deve-se ao facto de eles terem, normalmente, normalmente têm... Ora, estamos o melhor é deixar estarmos caladinhos. Oh, doutora Joana, uma pessoa em casa, em tantas casas que as pessoas se queixam de que alguém ressona, só faltava mesmo o cão, mas isto acontece, não é? Mas é característica desta raça? Estes cães que têm o focinho curto, que nós chamamos braquicefálicos, podem reunir determinadas características que fazem com que isto aconteça, mesmo estando ativos e acordados. Nomeadamente terem as narinas muito estreitas, depois têm um palato mole, portanto é a parte mole do céu da boca, é mais comprida relativamente à cavidade bucal do que a de um cão com focinho normal, e há outros ainda que, para agravar isso, têm uma plasticidade diminuída da traqueia. Doutora, eu peço desculpa de estar Ele está acordado. Ele está acordado, mas também está a fazer barulhinhos. Portanto, há aqui uma dificuldade respiratória. E nota-se que as narinas dele são muito estreitinhas e fechadas. E, portanto, é por isso que eles têm estas dificuldades. Isto depois dá origem a problemas respiratórios. Pode dar origem a esse tipo de problemas. São cães que, em situações de stress, mais atividade, temperaturas muito elevadas, podem começar, como têm que respirar mais depressa, podem começar a desenvolver algum edema da laringe, da glote, da mucosa faríngea, e isto tudo, com a excitação, com o facto do animal sentir que cada vez está a respirar pior, gera um ciclo vicioso, que faz com que às vezes os sinais respiratórios se agravem muito e, numa situação de limite, eles podem mesmo ficar cianóticos, roxos, começar a ter tonturas, desmaios e até entrar em si. Como é que se pode tratar este problema? Tem tratamento? Um dono que veja que um cão está nesta situação deve imediatamente recorrer ao veterinário, porque aí normalmente nós o que fazemos é tentar tornar as vias aéreas permeáveis, se o animal estiver mesmo em franca dificuldade respiratória, oxigenação e medicação apropriada para aliviar aqueles sintomas no imediato. E pode ser necessário, por exemplo, na cirurgia ou é essa questão? Sim, há situações em que a cirurgia é necessária para resolver estes problemas, mas as pessoas também podem preventivamente fazê-lo se têm cães com estas características e acham que os ruídos que ouvem são excessivos. A partir dos 4 meses, um cachorro destes pode ser submetido às 2 cirurgias possíveis, que é aumentar as narinas e encurtar o palato mole. Às vezes, só aumentando as narinas, eles já respiram muito melhor. E fazendo isto preventivamente, numa fase em que eles ainda são cachorros e que ainda não tiveram muitos problemas,
normalmente conseguimos que o problema não se agrave tanto. Porque isto falou desde do bulldog francês, Sim, mas os há bulldogs ingleses também. também. Quais são as raças que são mais atacadas, digamos? Os boxers também podem fazer alguns ruídos, embora não sejam. São mais os bulldogs franceses e os bulldogs ingleses que são afetados desta maneira. Portanto, os cães, os ditos rafeiros, pode Normalmente acontecer, pode, normalmente mas só não esporadicamente. Normalmente não têm estes problemas associados. Portanto, quem diria, não é, que alguém que arranja um animal de companhia, arranja alguém, estou a imaginar, uma senhora a dizer, ai, meu marido ressona tanto, depois arranja um cão e é o marido a ressonar de um lado e o cão do outro. Mas acontece, e nós hoje temos aqui a doutora Joana Brito, que nos veio dar aqui umas dicas sobre como tratar os animais. São coisas importantes. Há muita gente que tem animais de estimação e, portanto, devem estar, essas pessoas em particular, com muita curiosidade. Agora vou receber a visita de uma amiguinha da doutora Joana Brito. Portanto, que entre, faz favor, a nossa Telma, a nossa assistente Telma, com a gata Mitty. Então, doutora Joana, a Mitty está nervosa? Não, obrigada, Telma. Um bocadito, mas ela é uma gata descontraída por natureza. Então, porquê que a Mitty nos veio visitar, doutora Porque Joana? vamos dar aí umas dicas de como se pode lavar os dentes aos gatos. Lavar os dentes aos gatos? Sim. Então vamos aqui para a mesa do nosso consultório veterinário. Aqui estamos. Portanto, deve-se lavar os dentes aos gatos. Deve-se lavar os dentes aos gatos e aos Se calhar cães. vou para aqui para deixá-la mais à vontade. Aos cães também. Também. Porque é uma forma de prevenirmos problemas dentários, como a acumulação de tártaro e a gengivites. Eles têm cáries? Não têm cáries, é raro. As Têm cáries outro são tipo de provocadas problemas. por ingestão de açúcar e aquilo que os animais comem normalmente não é muito rico em hidratos de carbono. Eles têm mais gengivite, que são inflamações das gengivas, e acumulação de tártaro, que é aquela coloração amarela que toda a lavam gente os conhece. dentes, ficam com tártaro nos dentes. E dá mau hálito, é de Então, verdade. doutora, como é que se lava os dentes a um gato? Isto é uma Para coisa que já, não é fácil. convém ter uma escova apropriada. Eu penso que as mais fáceis, as que nos facilitam melhor a tarefa, são estas de enfiar no dedo. Põe-se o dedo. E nós, com o nosso próprio dedo, vamos colocar dentro da boca do animal. Claro que a Mitty não reage A porque Mitty, ela embora não esteja treinada, porque ela é uma gata que foi encontrada na rua há muito pouco tempo, mas é uma gata muito e ela deve meiga estar a pensar, ora, a minha e vida. tranquila. Agora estou na televisão a lavarem os dentes para o que eu havia de estar guardada. Até a estreia dela, que ela nunca tinha feito isso. Mas ela está a portar-se muito bem, embora eu acho que ela está um bocadinho insensível, não Sim. é? Ela está um bocadinho a pensar o que é que estarão aqui a tramar contra Mas ela. ela também tem consciência. Mas isso percebes, porque os gatos ariscos como são, se fosse eu se calhar a querer lavar-lhe os dentes, já tinha uma marca aqui no braço de uma unhada, não? Sim, com alguns gatos não seria fácil, nada fácil. Mas qual fazer é o isso. truque, doutora? É abrir-lhes, Para já, fazer pressão ou é melhor não fazer gestos? Colocar ligeiramente a cabeça do gato virada para cima e nós com os nossos dedos vamos subindo aqui os lábios, só para exteriorizar os dentes, e vamos esfregando o mais possível. Isto depois há pastas apropriadas para colocar, que para já têm um sabor que eles gostam e, portanto, estão mais distraídos, torna a tarefa mais fácil. Exato. Estas devem saber a atum ou frango, qualquer coisa assim. Depois estas pastas também têm outra particularidade, que têm uma ação enzimática, portanto, eles ao deglutirem a pasta e se lamberem, ela vai ficar a atuar na boca. E há também produtos para pôr na água Sim. e na comida também ou Sim, não? porque é assim, há pessoas que não conseguem fazer isto todo, ou porque nunca habituaram os animais desde pequeninos, ou porque os acharam e eles também não permitem isto. E, portanto, podem usar a pasta só espalhada no dedo e tentar espalhar na boca sem escova, se não conseguirem fazer desta maneira. Depois há pós que também têm a mesma ação enzimática, que se colocam por cima da comida e eles ao ingerirem, esse pó vai atuar. E há também um líquido que se coloca na água, funciona um bocadinho como os nossos colutórios
eles ingerem água e isto vai diminuindo o mau cheiro e também faz com que não haja tanta deposição de tártaro. Eu estou impressionada com as escovas de dentes para os animais. Não sabia que eram assim, porque imagino, quer dizer, uma escova das nossas, eles fecham a boca e pronto, trincam o cabo e já não se lava dentes nenhum. Assim conseguimos ter mais controle é mais da fácil. escova. A Miti está aqui a portar-se muito bem. Não sei se aplaudimos a Miti. Podem aplaudir. Se calhar, não é? Vamos aplaudir a Miti. Doutora, estamos aqui ainda com tempo para mais umas dicas, porque realmente esta situação que estava a falar entra na saúde, obviamente, dos animais e também dos problemas de saúde, como as bactérias, de não lavarem os dentes. A medicação, há pessoas que medicam os animais, acham que é a mesma coisa, porque até há medicamentos que os veterinários às vezes recomendam que são como os nossos. E, portanto, há às vezes o risco das pessoas acharem que aquilo que nós tomamos não faz mal aos animais. Sim. É assim ou não? Principalmente o que podem dar às crianças, fazem muito essa alusão. Com paracetamol, por exemplo? Sim, que é o mais perigoso, por exemplo, no caso dos gatos. Não se deve não se deve dar nem a cães nem a gatos, se bem que os cães em doses particulares, desde que seja conhecida a dose e o peso do animal, pode-se dar em algumas situações. Nos gatos é completamente proibido. Porquê? O paracetamol é tóxico, ele faz com que haja uma alteração da hemoglobina que se altera de forma que não consegue transportar o oxigênio no sangue. E essa alteração é irreversível se não for dado um antídoto. Portanto, não havendo transporte de oxigênio, como um paracetamol. Exatamente, eles deixam de conseguir respirar. E já deve ter havido casos desses, sim. As pessoas acharem que não faz mal, como diz a doutora, se não faz mal às crianças, também não faz mal aos animais. E também, às vezes, as pessoas recorrem aos farmacêuticos e eles também não têm conhecimento dessas situações, eles próprios receitam e não se deve. Portanto, ora, que belas dicas que nos deixou aqui a doutora Joana Brito, com a sua gata, que esteve aqui para uma exibição de lavar os dentes. E eu espero que tenha gostado, porque de facto há muitas dúvidas sobre como tratar os animais. As pessoas gostam tanto de quem os tem, gostam tanto deles e às vezes até por bem, como acabámos de ver, dão-lhe um comprimidinho que acham que lhes faz bem e afinal faz mal. Agradeço imenso aqui todas as dicas, os conselhos que nos deu. Uma salva de palmas para a doutora Joana Brito. Obrigada.